Cartas do Inferno, do título original The Screwtape Letters. Prefácio. Não pretendo explicar como a correspondência que agora exponho chegou às minhas mãos. Há dois erros iguais e opostos nos quais nossa raça pode cair no que diz respeito aos demônios. Uma é descrer em sua existência. A outra é crer e sentir um excessivo e doentio interesse neles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos pelos dois erros e saúdam um materialista e um mágico com o mesmo prazer. O tipo de roteiro que é usado neste livro pode facilmente ser construído para qualquer um que tenha aprendido o pulo do gato. Mas pessoas mal intencionadas ou voláteis que possam fazer mau uso dela não aprenderão isso comigo. Os leitores são advertidos a lembrar que o diabo é um mentiroso. Nem tudo que Screwtape diz poderá ser assumido como verdade, mesmo do seu próprio ponto de vista. Não tentei identificar qualquer dos humanos mencionados nas cartas, mas acho muito improvável que os retratos, digamos, do pastor Spike ou da mãe do paciente, sejam totalmente justos. Há pensamentos ansiosos tanto no inferno quanto na terra. Concluindo, foi feito pouco esforço para esclarecer a cronologia das cartas. A carta de número 17 parece ter sido composta antes do racionamento de guerra ficar sério. Mas, em geral, o método diabólico de datação não tem qualquer relação com o tempo terrestre, e, portanto, eu nem sequer me preocupei em reproduzi-lo. A história da guerra europeia, exceto num caso ou outro em que venha a impingir sobre as condições espirituais de um ser humano, com certeza não interessariam a Screwtape. C.S. Lewis, Magdalen College, 5 de julho de 1941. Esse foi o prefácio. É assim que começam quando as cartas foram editadas. Cartas do Inferno tem o título original de Screwtape Letters. Aqui no Brasil é conhecido como Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, sendo que em algumas edições do inglês esse é o subtítulo. Optei pelos nomes originais dos personagens, que na introdução da edição de 1960, C.S. Lewis, Jack, para os amigos, explica os nomes muito melhor do que eu. O cenário das cartas é a Segunda Guerra, que vai de 1939 a 1945. Isso impacta em muitas mudanças no mundo e como um cristão é tentado pelo demônio a abandonar sua crença na salvação em Jesus e se jogar no mundo mundano. A forma como Jack compõe suas cartas é rápida, é dura, é direta. Foi publicado entre maio e novembro de 1941 num seminário anglicano, ou seja, um jornal de igreja, The Guardian, que foi publicado de 1846 até 1951. Não há grandes floreios, nem mostra a gigantesca extensão da sua erudição. Seu público não é a academia, e sim o inglês comum, leitor da sua coluna de jornal. Nesse ponto tenho problemas com as traduções, das mesmas que querem renomear os personagens ou fazer floreios onde ele não deve existir. Espero que Jack me perdoe pela minha soberba, refiz alguns parágrafos enxertados por alguns tradutores que pareciam ir além do que Jack se propunha. Alguns exemplos de nomes que vieram para o Brasil para Screwtape: Fita Fuso, Coisa Ruim, Morcegão, Screwtop, ou como deveria ser apenas fita adesiva. Wormwood é Vermibile, que deveria ser absinto. O próprio nome Wormwood é uma relação direta com o texto de Apocalipse, né? Wormwood não é bicho da madeira, mas é o nome que se dá à folha do absinto. Então essas coisinhas que tem que ser passada no texto, e vocês vão ver no próximo texto, que é chamado a introdução da edição de 1960, aí sim a gente vê C.S. Lewis com toda a sua envergadura de erudição, explicando os nomes, os floreios e fazendo as relações. Lembrando, nas cartas, lógico, tem um pouco dessa amostra erudita, ela passa porque é natural dele, é dele, mas antes de tudo,
é uma coluna de jornal escrita para um cristão anglicano comum que recebe ele na saída do culto. Portanto, algumas referências têm que ser também ao cotidiano de 1940. Outra coisa que vai ser interessante perceber nas cartas é a relação direta com a guerra. Ele usa termos como barricada, trincheira, né? Esforço de guerra. Ele chama a morada de Deus de o quartel-general do inimigo. O quartel-general do inimigo, onde, se você procurar abrigo, nunca será esquecido ou abandonado. Depois, no próximo texto, vamos discutir um pouco essas relações entre os nomes dos personagens, as situações e a forma como ele começa do cotidiano aos anseios das pessoas que ele vê na frequência da sua igreja. Me acompanhe, vai ser muito legal. Esse foi só o prefácio. E é um prefácio gostoso de ler, bonito, onde eles, olha só, qualquer um pode se passar pelo diabo. Eu não estou me passando pelo diabo, mas eu quero mostrar que às vezes a tua visão de mundo coincide muito com a visão do Screwtape. Tchau. Que a história comece. Obrigado.